Irmãos e irmãs, mais uma vez é um grande prazer, hein, estar aqui contribuindo durante essa semana tão especial para essa igreja. Então, hoje pela manhã, não teremos uma pregação, mas teremos a oportunidade de aplicar um pouco daquilo que nós já ouvimos nessas 2 noites. Pelo menos esse é o meu desejo e espero que com a graça de Deus isso funcione. Um dos maiores desafios para nós como cristãos não é vir ao culto e ouvir a pregação. O maior desafio para nós como cristãos é vivermos a pregação do dia a dia. Isso é o nosso maior desafio. Isso não é tarefa fácil, não. Mesmo para os mais santos nesse mundo, eles, nessa vida, eles só começam a provar um leve começo dessa obediência que a palavra de Deus exige de nós, como homens e mulheres que professam a fé no Salvador Jesus Cristo. E isso não por causa de nenhuma fraqueza na fé ou nenhuma fraqueza na palavra de Deus, mas por causa de nós mesmos. Nós realmente ainda habitamos em um corpo que sofre os efeitos permanentes da queda até o dia que Cristo vai redimir esse corpo mortal. Até aquele momento nós provaremos. Nós não devemos nos enganar achando que por termos aceitado o Senhor Jesus como nosso Salvador, a nossa natureza humana está sendo melhorada. Isso não é verdade. A nossa natureza humana continua sendo a mesmíssima natureza humana corrupta desde sempre, herdada de nossos primeiros pais. Só eles no começo provaram uma natureza humana sem corrupção. Nós já herdamos isso de nossos pais. O que acontece em nós como cristãos não é que a nossa natureza humana está melhorando, é que pela graça de Deus, pela assistência do Espírito Santo, nós estamos sendo auxiliados nessa luta diária contra o pecado, de tal maneira que nós provamos pela graça de Deus uma nova situação, uma situação onde nós, ao invés de estarmos completamente dominados pelo pecado, nós experimentamos uma situação onde nós estamos governando essa situação com a graça do Espírito Santo, não por causa de qualquer melhora em nós mesmos. Então não devemos ter em nossa mente esse engano tão comum e que acaba fazendo vítimas e mais vítimas a cada dia, porque se iludem achando que podem concorrer com o pecado, e o que a gente vê é que ao longo do caminho, então, desistem porque notam que eles não conseguem enfrentar a força do pecado, de Satanás e desse mundo caído. Então, irmãos, recordando o que nós falamos na primeira noite, quando nós pensamos no tema de piedade, eu insisti para que nós fugíssemos daquela imagem primeira de que piedade, se você pegar e pesquisar na internet sobre piedade, você vai ver aquelas imagenzinhas assim, ó, né? Aquela ideia de que piedade é aquela pessoa quietinha, mansa, que fala baixinho e que olha direitinho para as pessoas e que estende a mão devagarzinho. Isso é aquela ideia que eu expliquei na primeira noite. Não é que o piedoso não ore, que ele não leia, que ele não vá ao culto, mas essas coisas por si só, elas não provam que uma pessoa é piedosa. A piedade, expliquei na primeira noite, ela brota de um coração regenerado. Então, uma pessoa que de fato não é regenerada, que não provou a obra do Espírito Santo, a Bíblia diz que ela está morta em delitos e pecados. Ela não está em comunhão com Deus, ela não desfruta da graça do Espírito Santo, ela não tem condição de produzir frutos verdadeiros, porque Jesus disse, se não está unido na árvore, nada pode fazer. A árvore os galhos que dão fruto são aqueles que estão unidos em verdade e em vida na videira.
Então, a verdadeira piedade, ela brota de um coração regenerado, de um coração novo, de um coração que experimentou transformação. Este coração, a Bíblia garante, naturalmente vai produzir bons frutos. É impossível para uma árvore não produzir, uma árvore boa não produzir bons frutos. É impossível. Mas o Senhor Jesus, em João 15, também ensinou que o Pai, como o agricultor, como o cuidador da árvore, ele nota que alguns galhos dão frutos bem tenros, bem discretos. O que o podador faz? Limpa o galho, libera o espaço, cuida para que esses frutos que já aparecem, não está falando de um galho que não dá fruto. Aquele galho que não dá fruto, ele vai ser cortado e lançado fora. O galho que não faz parte da árvore, ele não pode produzir frutos, mas aqueles que estão necessariamente produzirão, mas muitas vezes os frutos são discretos. Então, o agricultor, ele vai cuidar para que essa árvore possa produzir frutos em abundância. Como cristãos, isso é um bom reflexo da nossa vida, porque como cristãos, nem sempre a gente está olhando para nós e, meu irmão, que cacho de uva bonito. Pelo contrário, de vez em quando a gente está olhando e diz, poxa, eu tinha visto alguma coisa aqui, e nem dá para ver mais. A vida da gente é repleta de situações difíceis que nos provam, que nos leva à queda, ao pecado, à decepção, a nos humilharmos, a nos envergonharmos cada vez de novo. Então, o Senhor Jesus consola esses crentes fracos, mas que são crentes, e que o agricultor vai preparar a árvore para que esses frutos possam aparecer mais e mais e mais. Na segunda palestra, então, eu tentei fixar que Cristo, como o exemplo de piedade, não é um exemplo para ser imitado. Isso, infelizmente, em boa medida, é um ensino comum aí fora, onde as pessoas aprendem apenas imitar aquilo que Jesus fez. O Evangelho não é imitar o que Jesus fez. Não é que a imitação a Cristo esteja completamente fora, mas o Evangelho é receber Cristo. E agora, Cristo sendo gerado em nós, vai nos levar à manifestação externa dessa habitação do Espírito Santo. Então, aqueles que não creem em Cristo, qualquer imitação dele vai ser mera exteriorização e hipocrisia mesmo. Mencionei na primeira palestra, não se assustem, porque hipócritas conseguem passar como os melhores crentes na igreja. É mais fácil o crente fiel errar do que o hipócrita, porque o Deus dele é a imagem dele. Então, ele, para preservar o seu ídolo, ele fará de tudo, para participar de tudo, para fazer tudo certinho e para nunca errar. E se um dia ele errar, ele vai tentar esconder isso a todo custo, porque o ídolo dele é a sua imagem. O crente não. O crente, ele sabe que ele não pode, ele sabe que ele falha, ele sabe que ele peca, ele sabe que ele cai, mas ele sabe que tem um Pai no céu a quem ele pode recorrer. Esse sentimento não há no coração do hipócrita. O hipócrita sempre recorre a ele mesmo, sempre recorre aos artifícios mundanos para manter, para preservar e para fortalecer cada vez mais a sua imagem de hipócrita. Então, o que nós precisamos, em primeiro lugar, quando falamos de piedade, é da piedade em pessoa. Precisamos de Cristo. Cristo não é um exemplo meramente para ser seguido, mas um exemplo para ser crido. Tendo dito isso, na pregação de ontem à noite, Cristo como nosso sumo sacerdote, que por meio da sua piedade, e então nós vimos no texto de ontem, que a explicação para a piedade no texto é aquilo que já vimos na primeira pregação, é obediência e temor a Deus. Isso estava caracterizado no papel sacerdotal de Jesus Cristo em favor do seu povo. Agora, nessa manhã, o meu desejo é que os irmãos possam pegar
esse ensino sobre a piedade e então levar para as vossas casas. Porque expliquei também que piedade começa no culto, aqui começa a nossa semana, aqui começa a nossa vida espiritual, aqui começa a nossa vida em Cristo. E daqui da igreja, então, essa vida espiritual irradia para o restante da nossa semana, para a nossa vida em família, para a nossa vida em sociedade, para o nosso trabalho, para os nossos estudos, para os nossos relacionamentos. Então, Cristo, como um poder transformador, tem que ser levado para a nossa casa. Se isso não for feito, não vamos provar piedade em nossos lares. Vamos ficar com a palavra, que é uma palavra bonita, hein? Tema de livros, piedade cristã, exercita na piedade. Então tem vários títulos de livros com esse tema, porque de fato é um tema importante e belo. Mas aqueles que de fato não levarem Cristo para as suas casas vão ficar com a placa, mas completamente vazio do significado e das consequências dessa palavra bela. Então vamos levar Cristo para os nossos lares. Quando nós chegamos aqui na igreja, tem um livrozinho do Dr. Joel Bick, A Família na Igreja. Eu recomendo esse livro, particularmente a primeira parte desse livro. Está dividido em duas partes. A segunda parte fala sobre como se aproveitar de estudos bíblicos regulares. A primeira parte é como se aproveitar do sermão em casa. Então nós viemos para a igreja, ouvimos Deus falar conosco, a pregação, Deus nos instruiu, nos ensinou, nos corrigiu, nos repreendeu, nos animou, nos fortaleceu, nos consolou, nos levantou. Mas agora, fazer o quê? Isso foi só uma mensagem que foi muito, muito legal. Eu vibrei quando o pastor estava pregando. Rapaz, foi muito bom. Mas aí terminou o culto, tem um botãozinho de liga e desliga, feito tem no rádio, né? E desligou, acabou-se, volta para casa e parece que aquilo funcionou muito bem, foi legal naquele momento ali. Mas agora eu volto para a minha vida, né? Agora eu tenho uma vida para viver durante a semana. E infelizmente, a vida de muitos cristãos são completamente desconectadas daquilo que foi pregado na igreja. Isso tem que ser, esse equívoco tem que ser desfeito, e a boa prática cristã que atravessa os milênios tem que ser recuperada em nossas igrejas. Particularmente, eu falo com muito orgulho, eu fiquei muito feliz, conversando com minha esposa, de tudo que eu vi aqui nesses dias, no modo de adoração, uma igreja que preserva os princípios da palavra de Deus, que está lutando, a gente sabe que é luta para fazer isso, num mundo que quer novidade, num mundo que quer experimentar coisas novas, que quer tratar o passado com desprezo. Mas se nós não resgatarmos juntos com o ensino e junto com a nossa vida aqui na igreja, também a nossa vida cristã em casa, tudo estará fadado ao fracasso. Vamos agora então abrir na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou deixar a leitura de todo o capítulo para vocês como exercício, se não for possível ainda nessa tarde. Eu sei que vai ficar um pouco apertado ainda, vai ter o almoço depois, o culto 6 da tarde, mas como um exercício para vocês lerem no meio da semana. Mas vamos usar então os últimos versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Esse capítulo 3, ele começa advertindo ao jovem pastor Timóteo sobre o risco iminente de homens sem o menor escrúpulo, homens que não têm o menor amor pela igreja. Todo o seu interesse é cobiça. Já o apóstolo Paulo falando sobre isso, que dirá a nós nos dias de hoje. Então, os primeiros versículos estão chamando a atenção do pastor Timóteo para estar de olho para esses homens que introduzem falsos ensinos na igreja para corromper a igreja, porque ele quer se aproveitar da igreja. Paulo não tem medo até de dar nomes. Você vai perceber na continuação que ele inclusive dá nomes a esses que estão negando ao Senhor. E então depois ele mostra a partir do versículo 10 que tu, porém, Timóteo, ou seja, de você e da sua congregação, esperamos coisas diferentes. Nós esperamos que os testemunhos da verdadeira fé possam ser visíveis nas vossas perseguições, orações, sofrimentos, como eu também suportei. E falamos sobre esses sofrimentos também na pregação de ontem. Então, os versículos finais chamam a atenção para qual é a maneira, então, de preservar essa vida cristã. Como é que a gente vai preservar isso em nós? Como é que nós seremos capazes de resistir às tentações? Como é que nós seremos capazes de resistir às afrontas, às perseguições, os falsos ensinos, às ofertas que o mundo nos apresenta? Como resistir isso? Permanecendo naquilo que aprendemos. Nós viemos ao culto para adorar a Deus e para aprender com o nosso Deus qual é a maneira como nós devemos viver nesse mundo como filhos e filhas que professam o nome do Senhor. Essa dinâmica é uma dinâmica que vem desde o princípio do mundo. Deus vem ao encontro do seu povo, Deus marca o encontro do seu povo, vem ao encontro do seu povo para ser adorado e para instruí-lo. No Éden, isso acontecia todos os dias, na viração do dia, no finalzinho da tarde, porque dentro do calendário judaico, o dia não é como a gente, não começa de 1h da manhã, hein? O dia no calendário judaico começa na quebra da tarde, no início, na boquinha da noite, como a gente diz, no crepúsculo. Então, Deus vinha no começo, cada vez no começo de um novo dia, para receber da sua criação a glória que lhe é devida e para alimentar, para instruir, para guiar, para conduzir o seu povo nesse mundo, naquele momento reduzido ao casal Adão e Eva. Isso funcionou durante um tempo. Depois de um tempo, isso não funciona mais. O homem peca e ele é afastado da presença do Senhor, banido da presença do Senhor, perde essa comunhão bendita e durante muito tempo os herdeiros dessa promessa, os filhos de Adão e Eva, não tiveram esse privilégio de aparecer regularmente na presença de Deus. Durante um bom tempo no Antigo Testamento, o que acontece é que Deus aparece esporadicamente a homens, aos patriarcas. Mas só quando chega mais lá para frente, Deus tira o seu povo do Egito e quando dirige o povo pelo deserto até o pé do Monte Sinai, quando chega no pé do Monte Sinai, agora Deus mostra que Ele quer de novo estar no meio do seu povo, se relacionar com o seu povo, se revelar ao seu povo, receber a glória devida e também instruir o seu povo. Então o que que Deus faz? Deus dá os 10 mandamentos. Deus não dá os 10 mandamentos para que a gente possa obedecê-los para ser salvo. Se fosse assim, imagine se Deus tivesse dito: Moisés, olha, eu te escolhi para que tu vá para o meu povo que está lá no Egito, que eu quero libertar o meu povo como eu prometi a Abraão. Então leva lá esses 10 mandamentos, entrega ao povo e diz a ele para eles obedecerem. Quando eles obedecerem, eu vou lá tirar eles. Acabou-se, até hoje não teria nada. Mas Deus não faz isso. Deus age conforme a sua aliança, a sua promessa, o pacto que havia feito com Abraão.
Deus tinha prometido a Abraão que a quarta geração seria retirado do Egito. Deus vai no Egito, arranca o seu povo com mão poderosa, guia no deserto. E depois de ter salvo o seu povo, ele agora vem ao encontro do seu povo e diz: agora você é meu povo, eu sou o Deus de vocês. Vocês não vão entrar nessa terra para fazer do mesmo jeito que essas nações pecaminosas fazem. Eu vou banir essas nações da presença de vocês, e agora vocês têm uma nova maneira de viver. Está aqui, os 10 mandamentos. Um novo padrão de vida. A nossa vida não é mais marcada por nossa existência nesse mundo, na sociedade e pela cultura que domina esse mundo. Mas a nossa vida é pautada pela palavra de Deus. Isso deve guiar a nossa mente, deve guiar o nosso coração crente. Devemos permanecer naquilo que nós viemos aqui para aprender. O nosso Deus esteve conosco aqui na Assembleia Solene. Hoje, mais uma vez, o Senhor vem ao nosso encontro para nos ensinar. Nós temos que receber essa santa instrução. E como o salmista disse, guardar no coração essas palavras. E assim, ela servir como luz para os nossos caminhos durante o restante da semana. Então, Paulo não diz nenhuma novidade para Timóteo. Ele não fala nada de novo. Ele está chamando a atenção, não apenas de Timóteo, mas muito mais dos outros, como nós, que leríamos, que aprenderíamos com essa instrução que ele está dando ao seu servo. Ele apenas faz uma declaração: olha, permanece naquilo que você aprendeu sua vida inteira, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Paulo chama a atenção para o papel de 2 lados aqui, que eu vou continuar abordando. Essa instrução que o jovem Timóteo, agora pastor, em sua infância, havia recebido, aponta para o papel zeloso daqueles que estavam sobre a sua responsabilidade, sua avó e sua mãe, que haviam servido como guias para ele durante a sua infância, já que ele era filho de pai não judeu. Mas fala também sobre a responsabilidade de Timóteo de guardar, de preservar todo o ensino que ele havia recebido. Então, esses 2 lados, a responsabilidade daqueles que têm que comunicar o verdadeiro ensino e a responsabilidade daqueles que devem fazer bom uso desse ensino. Que ensino é esse? Toda a Escritura. É o que Paulo diz, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então nós temos a Escritura inteira. Deus, no seu poder e sabedoria, providenciou-nos um conteúdo que é suficiente para qualquer situação da nossa vida. Talvez o que ainda acontece é que cada vez desafios novos precisam ser descobertos à luz da palavra de Deus. Então tem temas novos surgindo a cada momento, alguns deles não foram abordados especificamente no passado, nem nos nossos pais do passado, e nem mesmo podemos ver claramente na palavra de Deus, porque não foram problemas que naquele momento estavam fervendo. Mas apesar disso, os princípios que nós precisamos para lidar com esses problemas novos estão lá. A fonte profunda e inesgotável para todo o nosso viver e nosso proceder. Então, toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como eu sei que o tempo não dá para a gente abordar todos os aspectos, eu quero pegar essa última palavra, as últimas palavrinhas que você vê no versículo 16. O versículo 16 fala sobre a utilidade e o proveito da Escritura Sagrada como um todo, que é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, e nós recebemos ensino cada vez que estamos aqui na igreja, para a repreensão, porque a palavra de Deus repreende-nos quando nós estamos
em pecado, para a correção, porque ela não simplesmente nos repreende o pecado e não nos abandona, mas ela nos dá o caminho que nós devemos seguir. E agora, particularmente, essa última expressão, para a educação na justiça. Quero falar um pouquinho mais sobre essa palavra. Vocês já ouviram a palavra paideia, a palavra pedagogo, por exemplo, né? Que a gente tem o profissional na área de educação, de pedagogia. Então, a palavrinha pedagogo vem de uma palavra grega chamada paideia. Era o conceito de educação no mundo antigo, né? Era a formação da pessoa. Os gregos não estavam preocupados apenas em intelecto. Às vezes é até um desprezo, como pessoas hoje, quando falam da educação antiga, falam sobre apenas conteúdo e conhecimento. Não, o homem grego, ele estava preocupado na formação do ser, não apenas no conhecimento, mas na busca das virtudes. Você pode ver nos filósofos antigos, era a busca da virtude, mesmo sem o conhecimento da palavra de Deus. Embora alguns pais até chegaram a dizer que os gregos, eles roubaram da palavra de Deus, mas eu acho que talvez eles nem tiveram contato direto. Mas pela graça de Deus, Deus iluminou a mente de muitos desses filósofos para entender alguma coisa sobre esse tema. Eles não estavam preocupados apenas em um conhecimento, mas eles estavam preocupados em buscar as virtudes. Essa palavra não existe mais hoje. Escola parece que não é mais um lugar para realmente formar o ser humano virtuoso, um ser humano que vai em busca dos valores, das virtudes, seja elas claramente judaico-cristãs, ou seja ela resultado desse processo de cultura judaico-cristã ao longo dos milênios, onde as pessoas buscam serem honestas, buscam ser trabalhadoras, buscam ser amorosas, buscam ser prestativas. Todas essas virtudes estavam incluídas dentro do conceito grego de paideia. Tem até um livro, um livro bem grosso assim, em português, já traduzido, que é um clássico. É a palavra paideia, a forma paideian, que está aqui no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ela não aparece muitas vezes na Bíblia, mas dá para entender que o significado dela aqui na palavra de Deus não é tão diferente, embora não é exatamente aquele conceito grego, porque aquele conceito grego estava desconectado com a obra do Espírito Santo, hein? Eles falavam sobre virtude somente como uma capacidade que a pessoa tinha, e Paulo não faz isso. Paulo, ele conecta a educação na justiça, como as outras coisas que ele disse antes, com a obra de Jesus Cristo. Então, é para tornar-se sábio para a salvação em Jesus Cristo que a Escritura é inspirada para a educação na justiça. Então, não é desconectada da obra de Jesus Cristo. Sem a obra de Cristo, a operação do Espírito Santo, essa busca pelas virtudes se reduzirá a moralismo. Isso não tem valor para a salvação. O valor para a nossa salvação é a obra salvífica de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que obedeceu, sofrendo a angústia na alma, para morrer na cruz do Calvário por pecadores como nós. Essa educação na justiça está fundamentada nessa premissa, de que Cristo é a nossa justiça. Ele conquistou justiça para nós. É dele que nós derivamos isso. Mas vamos agora prestar um pouco mais de atenção nisso. Trocando em miúdos, essa ideia de educação na justiça é como se fosse um treinamento. É treinar. Não é somente você ter uma informação na mente, mas é realmente você pegar essa informação e usar isso em alguma coisa. Por exemplo, você chega e compra um móvel, as crianças gostam daqueles brinquedinhos de montar, e quando chega em casa, olha para aquele monte de peça espalhada, e como é que eu vou montar isso? Aí pede ajuda do papai. Se o papai for um pouco mais esperto, ele vai lá na caixa do brinquedo, tem lá aquele manualzinho lá,
que diz exatamente como ele deve proceder, hein? Pega essa pecinha, encaixa aqui, bote essa aqui embaixo, levante essa, e aí você, daqui a pouco, está lá aquele brinquedo montado. Um móvel da casa, um eletrodoméstico. O que a gente faz? A gente não brinca com aquela informação. Diz, não, aqui está escrito um monte de coisa, mas eu vou fazer assim do meu jeito. De vez em quando, a gente se abestalha a fazer isso e mete-lhe o 110 no 220 e queima, né? Porque a gente achou que podia fazer sem o manual. Mas o manual está ali para guiar. Mas o mais esperto, ele realmente vai olhar para o manual e vai olhar e vai... Veja, aquelas informações do manual, elas não são informações só, poxa, o cara termina de ler, poxa, muito legal isso aqui, hein? Aí joga o papel do lado e vai fazer... Isso não funciona, não é assim. Então, educação na justiça é pegar as informações que nós temos e aplicar diligentemente, ir cumprindo o passo a passo daquilo que nós estamos aprendendo. Se nós recebemos um monte de informação no culto, na pregação, e saímos daqui e não temos nenhuma preocupação em realmente colocar em prática isso, nós estamos incorrendo em muitos erros. Primeiro, no desprezo ao nosso Deus. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã, como é que nós devemos chegar no culto. Hoje nós queremos sair com a pregação aqui e levar para casa. Mas o resultado, então, da piedade é manifestada no coração com que nós deixamos a nossa casa e viemos ao culto. Amanhã não, desculpe, hoje à noite, né? Agora, então, focando nisso. Se a gente sai daqui e essa informação é um monte de coisa na nossa cabeça que não tem nenhuma utilidade para a nossa vida, é um grande perigo, além da ofensa que nós causamos ao nosso Deus, porque vocês conhecem aquela atitude, hein, muito feia, que até eu já ouvi, eu já fui repreendido por minha filhinha de 6 anos, quando ela estava falando e eu dei as costas e não dei mais ouvido ao que ela estava falando. Eu disse, pai, eu estou falando com o senhor. Então não é desagradável quando você está falando e de repente a pessoa simplesmente dá as costas e sai? É mais ou menos essa atitude que nós demonstramos para Deus quando Ele, durante 1 hora, está falando e instruindo o seu povo, e quando termina o culto, nós damos as costas e vamos para a nossa casa, e aquilo lá foi uma fala que alguém falou lá atrás, e aquilo não tem consequência na nossa vida. É um grande desprezo a Deus. Mas não apenas desprezo, para nós é um grande dano. É um grande dano para a nossa vida. Com esse conceito, então, de educação na justiça, de se exercitar, não é pegar o conhecimento e ficar discutindo no Facebook, como a gente vê, né? Aquela guerra de teologia no Facebook, pessoas querendo saber mais do que o outro. Não, é pegar o conhecimento e aplicar. Querem pregar? Preguem. Preguem com a vida de vocês. Uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Isso prega. Isso realmente chama pecadores para Cristo. Essas discussões banais não chamam pecadores para Cristo. Vamos agora ao texto de Efésios capítulo 4, com esse entendimento prévio de educação na justiça. Aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo está fazendo o contraste entre a vida do passado de muitos crentes, a vida reprovada, mas agora a vida que deve marcar, a vida virtuosa que deve marcar o viver diário do cristão. E, mais uma vez, quando eu falo vida virtuosa, eu não estou pensando nas coisas que a pessoa simplesmente busca fazer, mas o resultado da obra do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Então, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 20, diz assim, vai acompanhando: não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, pregação dominical, e nele crido, e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Deixa eu dizer uma coisa aqui antes de prosseguir. O que marca a conversão de uma pessoa a Cristo é essas duas coisas. O coração dessa pessoa é marcado por uma tristeza profunda, por causa de todos os males que ele tem causado a Deus, por causa de todos os pecados. Às vezes, Cristo é anunciado para uma pessoa como uma coisa muito boa, que deve ser crido, que deve ser observado, que deve ser aceito, sem mostrar o seu estado de pecaminosidade. Então, para ele, Cristo é somente uma coisa um pouco melhor do que aquilo que ele já é. Porque ele pode ser até uma pessoa que está buscando ser correta, ser direitinha. Mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus diz que há um contraste gritante. Conversão é a mudança de um estado deplorável de morte no pecado para um estado de vida no Espírito Santo. Então, o crente, quando ele está ouvindo, o pecador que está recebendo a iluminação do Espírito Santo, essa iluminação está entrando nas partes mais escondidas do coração e revelando toda a podridão que há no coração, para levar esse pecador que está se convertendo a um estado de vergonha e de tristeza tal que ele nem quer se referir mais ao pecado. É uma coisa tão detestável, tão repugnante, tão odiosa, que só mencionar a palavra já incomoda. Esse sentimento é o sentimento que está sendo despertado no coração dos verdadeiros crentes. Só que, às vezes acontece que Deus, em sua soberania, Ele chega com a luz do Evangelho no coração de certas pessoas e clareia toda essa podridão que há no coração, e as pessoas até chegam a perceber a nojeira do pecado, e até chegam a perceber que vai ter castigo de Deus por causa desse pecado. Mas Deus soberanamente não conduz essa pessoa até Cristo, segundo seus eternos propósitos. Então, muitas vezes essas pessoas, elas se expressam de maneira que você diz: rapaz, fulano de tal era uma vida tão errada e hoje em dia uma vida tão certinha. Mas às vezes aquela vida certinha não está pautada na justiça de Cristo. Não é resultado de um conhecimento de Cristo, mas é resultado do terror do juízo de Deus que veio sobre ele. Então ele procura o próprio meio. Eu tenho na minha família parentes que todos os anos eles vão lá, eles enganam a mente deles, eles precisam disso, porque na mente dele, ele sabe que são pecadores e que há um Deus no céu e que Deus vai cobrar. Então, eles têm que dar à mente dele uma certa informação que diz: olha, agora está tudo bem. Mas eles não fazem isso recorrendo a Cristo. Não. O que é que eles fazem? Eles têm uma condiçãozinha melhor, aí vai lá na loja de imóvel, compra um monte de colchão, de lençol, de travesseiro, aí vai para um asilo de velhinho e chega lá, faz a doação, é recebido com abraço, com festa, senhor fulano de tal, senhor ciclano, e ele sai dali leves, não tem mais aquela acusação: você não é tão mal assim, você não é tão ruim assim, e passa o restante do ano vivendo nas mesmas podridões do pecado, até no ano que vem se iludir de novo, levando mais uma vez para o asilo dos velhinhos aqueles mantimentos. Eles chegam a conhecer que eles são pecadores e que há juízo de Deus sobre o pecado deles, mas eles não correm para Cristo. Tem que acontecer isso, porque se do outro lado a gente não olha para os nossos pecados com desdém, com tristeza, com nojo, com repugnância, eu recomendo, ore a Deus, para que Deus ilumine o seu coração, para que Deus traga luz no seu coração, porque você vai ver a podridão que está escondida no coração. É a nossa natureza. Agora, quando nós vemos essa podridão do nosso coração, Deus, Ele não nos abandona nesse estado de medo, de pavor que marca o coração dos reprovados, mas Ele nos guia até Cristo,
Até, mais uma vez, essa palavra é usada em Gálatas para dizer que Cristo nos serviu de aio, de guia até Cristo. É a mesma palavrinha. Nós somos guiados até Cristo, por quê? Porque a solução para esse problema que nós temos aqui no pecado não é uma solução nossa. Não é procurando ser virtuoso como os antigos gregos, não é procurando fazer coisas boas para enganar a mente, como muitas pessoas hoje, mas é recorrendo para Cristo, porque a fonte do nosso perdão não está naquilo que a gente faz. A fonte do nosso perdão está em Jesus Cristo e somente em Jesus Cristo. É nele. Jesus não é só o exemplo, mas é a fonte da piedade. É de lá que brota todos os tesouros da piedade. Morte do velho homem é um desprezar diário dessas coisas imundas do pecado. Nova vida, um revestício do novo homem, é a busca dessa novidade de vida que somente é possível em Jesus Cristo por meio da obra do Espírito Santo. Agora, a partir do versículo 25, Paulo vai aplicar exatamente aquele conceito de educação na justiça. Como fazer isso? Será que basta que a gente vem na igreja e ouve o que é certo, e aí volta para casa e a gente não aplica isso em nada? Isso não funciona. Veja o que o apóstolo Paulo, veja como ele aplica aquele conceito agora a manifestação dessa mudança de vida, da morte do pecado para a vida do novo homem em Cristo, a partir do versículo 25. Deixando a mentira, fale cada um a verdade. É suficiente. Lá em Recife, isso é triste dizer isso, né? Tinha um pastor que ele era conhecido, o nome dele era Pedro. Mas quando você dizia assim, rapaz, vamos lá visitar a igreja do pastor Pedro. Que Pedro? O Pedro mentiria. Imagina como ele era identificado. Veja. Não basta deixar de falar a mentira. Tem que preencher o vazio que é deixado quando a mentira é arrancada. Eu vou falar mais sobre isso. É preciso preencher esse vazio com a verdade. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não se ire, de um lado, mas faça alguma coisa para desfazer essa ira. Essa expressãozinha que vem depois, não se ponha o sol sobre a vossa ira, isso aponta para certos princípios do Antigo Testamento e que Jesus usa em Mateus 18, quando ele diz, o teu irmão tem alguma coisa contra ti? Vai a ele. Trouxeste a tua oferta, mas quando você chegou no altar, você se lembrou que tem alguma coisa, deixa a oferta e vai. Ou seja, é uma questão de urgência. Antes que o sol se ponha fim a essa ira. Então, Paulo não diz simplesmente que, eu tenho um problema com o irmão e meu coração realmente está com ira, mas eu vou lutar contra isso. Não. Ele está dizendo, vai, faça alguma coisa. Não alimentar essa ira é uma parte, mas você não pode simplesmente tentar arrancar essa ira do coração sem colocar alguma coisa no lugar. Você tem que preencher essa ira com amor ao próximo, indo até esse irmão para solucionar de vez esse problema. Aquele que furtava, não furte mais. Beleza, você era ladrão, basta que você deixe de roubar. Não, mais uma vez, a palavra de Deus diz, antes trabalhe, porque o mandamento que protege a propriedade do nosso próximo é o mandamento que nos ordena a promover o nosso próximo. Não é somente não furtá-lo, mas é trabalhar, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não basta que alguém que tinha o hábito do roubo
e que agora está arrancando o roubo da sua natureza, mas o buraco está lá. E não é preenchido com o trabalho e com a manifestação da caridade para com aqueles que precisam da igreja. Continuando, versículo 29. Não saia da vossa boca palavra torpe. Quando talvez a nossa vida antes da nossa conversão, ou em determinada fase da nossa vida, era aquela vida marcada por palavras e expressões feias mesmo, podres, nojentas. E, infelizmente, alguns cristãos continuam na mesma prática, só substituindo as palavras, substitui a palavra mais feia por uma palavra politicamente correta e continua com o mesmo espírito, mas atualizando e se tornando mais aceitável. O apóstolo, mais uma vez, diz que essas coisas devem ser arrancadas. Mas ele não diz simplesmente que elas devem ser arrancadas e que o buraco deve ficar lá. Diz que deve ser arrancada, mas que alguma coisa deve ser colocada no lugar. E sim, unicamente, aquilo que deve ser falado, unicamente aquilo que, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Não basta você parar de falar as palavras ofensivas. Você tem que promover o amor para com seus irmãos em palavras. Não só em palavras, mas também em palavras. Se antes eu abria minha boca para ofender, eu não abro mais minha boca para ofender. Mas eu não fico calado. Eu tenho que promover o amor a meus irmãos em palavras também. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para a redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e assim toda malícia. Paulo deixa de explicar especificamente uma a uma, agrupa e diz, trate da mesma maneira. Longe tudo isso, antes, pelo contrário, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, no começo, quando eu falei sobre não ser imitador e depois me corrigi, por quê? Porque não é que a Bíblia não fala que nós devemos imitar, mas que essa imitação ela é fundamentada na obra do Espírito Santo. Não é uma mera imitação externa, não é um mero fazer, onde qualquer pessoa, então, pode vir e repetir as mesmas coisas e, então, está tudo certo. Não, o apóstolo Paulo fala sobre todas essas coisas como resultado da obra do Espírito Santo no coração do pecador. Deixe-me, então, explicar um pouco mais isso. Nós, como descendentes de Adão após a queda, nós somos iguaizinhos a ele. Nós somos melhores do que Adão. Eu acho que ele era até melhor do que a gente, porque de lá para cá a corrupção só foi aumentando. Então nós já herdamos todos os males. Estão em nós, potencialmente estão em nós. Com o passar do tempo, o nosso desenvolvimento, a criança vai manifestando esses impulsos pecaminosos em determinadas áreas, das diversas maneiras, um de um jeito, o outro de outro, mas não somos melhores do que o outro de jeito nenhum. Embora eu não vou falar sobre isso, mas nem o tratamento delicado a pessoas que estão sofrendo com inclinações homossexuais, que às vezes a nossa atitude é achar que nós somos melhores do que eles. Pecado, misericórdia, pecado desgraçado. Aí parece que ele já dá uma amenizada no dele, hein? O meu já não é tão assim. Eu já sou um pecador talvez mais aceitável do que aquele. Não. É claro que no contexto de relacionamentos há pecados mais graves, mais ofensivos do que outros. Mas por quais deles nós somos condenados? Por todos eles. Adão experimentou a perda da comunhão com Deus, porque Deus disse, olha, coma de toda a árvore do conhecimento. As crianças sabem disso em cor, né? Que Deus disse, coma de toda a árvore do conhecimento. Acho que até ele aqui sabe, né? Que está
Está tentando responder? Tem duas crianças tentando responder. Mas não coma da árvore do conhecimento, porque se comer vai morrer. Ele desobedeceu e comeu, perdeu vida, perdeu comunhão com Deus. O ponto ali não era a árvore, o fruto da árvore. O ponto ali era a desobediência à lei de Deus, a desobediência à vontade de Deus. Quando nós pecamos, estamos em desobediência à lei de Deus e, portanto, somos réus do mesmo julgamento. Agora, claro, nos relacionamentos podem ter consequências diferentes. Então, todas essas mazelas estão em nós. E ela vai se manifestando por causa de várias razões, de várias circunstâncias. Às vezes o ambiente também pode contribuir para potencializar certos pecados, né? Os maus hábitos, as más companhias podem potencializar certos pecados. Mas se um certo pecado não se manifesta em mim, não é que eu não tenho necessariamente aquele pecado, mas que pela graça de Deus eu fui protegido daquele pecado, mas eu ainda tenho que lutar com outros. Nessa vida é uma vida de batalha. Então vamos lá. Isso não tem nada, eu quero deixar isso claro, não tem nada a ver com psicologia moderna, mas para mim é exatamente o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. O apóstolo Paulo está ensinando não que a gente deve buscar técnicas para solucionar os nossos problemas. O que ele está ensinando é que se de fato nós fomos regenerados em Cristo Jesus, significa que nós enxergamos os males do pecado e significa que nós temos a solução para isso em Cristo Jesus. E é para lá que nós estamos recorrendo sempre. Então a nossa vida é vida de oração o tempo todo para que Deus possa nos conceder a graça de lidar com os nossos pecados diariamente. Então, eu vou buscar na sabedoria da palavra de Deus aquilo que eu preciso para lidar com essas situações de pecado. O apóstolo Paulo deu vários exemplos. A nossa natureza, ela é cheia de pecado. Então vamos lá que de repente você se converte a Cristo e você tinha um vício na sua vida. Aí você diz, agora eu sou crente. Agora eu não posso mais fazer isso não. Então eu vou lá e arranco aquilo ali da minha natureza, ou pelo menos achei que fiz isso, e arranquei, porque eu não estou mais fazendo aquilo. Mas o buraco está lá. O Senhor Jesus ensinou certa vez que um espírito imundo que é expulso de uma casa, aí a casa é varrida e adornada, mas está vazia. O que acontece? O que o Senhor Jesus disse? Que vai voltar, ele não vai voltar sozinho não, ele vai voltar com mais força, porque ele não quer sair de novo, hein? Ele não quer ser expulso a segunda vez, então ele vai voltar com reforço. Não pode simplesmente tirar e ficar o vazio, não pode, isso não é bíblico. Não pode você simplesmente achar que resolveu o problema do vício se você acha que pode simplesmente parar de fazer aquilo ali, e se você não está se educando na justiça, se você não está praticando o ensino da palavra de Deus e não está se exercitando nessa piedade e nessa obediência, fazendo aquilo que a palavra de Deus está ordenando fazer. Então aquele vício, não adianta você simplesmente arrancar, não. Você tem que preencher. Deixa eu me dar um exemplo só. Um homem, ele tinha traído a esposa com uma mulher, mas ele se arrependeu disso. Ele reconheceu que tinha errado gravemente contra Deus e contra a sua esposa, pediu perdão pela graça de Deus. A esposa o aceitou ainda, ela exercitou o perdão em Cristo. Mas aquele homem ainda tinha o número daquela mulher na agenda. Ele tinha um número na agenda e parece-me que até a chave que antigamente tinha acesso ainda estava lá guardadinha. Mas ele abandonou a prática, ele se arrependeu, pediu perdão à sua esposa, pediu perdão ao Senhor e estava convicto, não faço mais isso, eu arranquei isso, hein? Mas o vazio lá era representado pelo fato de que ele tinha que ter tomado algumas atitudes firmes para preencher aquele vazio.
Não era aceitável que nessas circunstâncias, particularmente, um homem continuasse com o contato daquela pessoa, e muito menos com a chave de sua casa. Essa atitude mostra que ele realmente não quer preencher aquele espaço com as coisas que devem ser preenchidas. Por quê? Ele ofendeu a sua esposa quando ele cometeu o seu pecado. Agora, ele não simplesmente tem que pedir perdão à sua esposa, mas ele tem que promover a sua esposa. E ele não poderia fazer isso se ele ainda estava ligado de alguma forma com outro coração. Então, ele tinha que realmente, Jesus, às vezes isso pode parecer tão óbvio e tão fácil para aqueles que não ficaram amarrados por esse tipo de situação, mas, irmãos, não subestime, porque pessoas em situações como tal cegam. É uma prisão terrível, é uma luta. Pense naquela agonia que Jesus experimentou no Getsemane. É a agonia que um homem ou uma mulher em tais situações, querendo servir a Deus, querendo amar e ser fiel ao seu marido, mas aquele mal incomoda, e é uma luta, é uma agonia mesmo. Não é fácil, não. Eu não subestimo o sofrimento de pessoas em tais situações, mas tem que exercitar-se na piedade. Não basta ficar com conhecimento, não basta dizer, não vou mais fazer isso, não basta. Tem que se exercitar nessa piedade. Esse homem agora tinha que pegar todo o amor que um dia ele devoltou de maneira pecaminosa a outra pessoa, ele tinha que se voltar para a sua esposa e devoltar todo esse amor e ainda mais para com a sua esposa. Então não é suficiente deixar de fazer o mal, ele tem que se exercitar na prática do bem, tem que incorporar isso na vida da gente, em qualquer que seja a situação. Podem reproduzir isso na vida de vocês em qualquer que seja a situação. Não basta interromper o fluxo do mal que vinha sendo praticado. Você tem que eliminar esse mal com a prática do bem, com o auxílio e a graça do Espírito Santo. Pais cristãos, que a hora já está avançada. Pais cristãos, e depois eu vou me dirigir particularmente aos filhos. Estou vendo que tem muitos aqui, jovens e crianças. Como pais cristãos devem levar esse exercício para dentro da sua casa, para que, não apenas para a sua própria vida, mas para o convívio entre marido e mulher e também no relacionamento com os filhos, para que isso possa funcionar bem com a graça de Deus. Rapidamente, não teremos condição de abordar muito, mas pelo menos eu quero que vocês levem essas 3 coisas. A primeira coisa é que pais devem ser um bom exemplo de piedade para os seus filhos. Ele já aprendeu a fonte, já aprendeu onde deve buscar, já aprendeu que deve vir ao culto, onde tudo se inicia. Os pais não podem voltar para casa e não ser bons exemplos de piedade para seus filhos. Eles mesmos devem espelhar para os seus filhos a transformação do Espírito Santo na sua própria vida. Se os pais não conseguem fazer isso, aí a gente vai visitar pais em casa que os filhos não têm para a igreja, aí diz, não, mas eu tenho ensinado a ele que tem que ir para a igreja. Mas ele mesmo não é fiel, ele mesmo não se prepara para ir ao culto, ele mesmo não tem responsabilidade com relação ao horário do culto, ele não tem um comprometimento no ambiente de culto, se levanta 3 vezes para ir ao banheiro, ele não tem uma atenção devida para o culto. O que esse pai vai ensinar para o seu filho? Porque para os nossos filhos, nós pais, naturalmente, isso é naturalmente, nós somos uma imagem poderosa para os nossos filhos, seja para desgraçá-lo, seja para abençoá-lo. Nós somos uma imagem poderosa. Os nossos filhos vão olhar para nós e vão reproduzir, não tem como fugir disso. Eles vão reproduzir os nossos erros e os nossos acertos. Então, como pais cristãos que estamos aqui aprendendo
sobre Cristo e o chamado para viver na sua vida essa transformação, não é possível que pais cristãos saiam da igreja e chegam em casa e a sua vida não reflete Cristo para os seus filhos. Não é possível. É pecado mesmo. E não é só ofensa a Deus, não. É um grande dano que você traz à sua vida e à sua família. Pais devem ser para os filhos uma imagem de transformação. Ele tem que ser para os filhos uma imagem de transformação. Ele tem que passar isso para os filhos. Porque os filhos vão enxergar nele erros que ele nem imagina. Mas eles verão a obra do Espírito Santo na vida dos seus pais. Mesmo se os filhos às vezes não conseguem expressar isso, eles verão isso. Segunda coisa, então a primeira é a imagem poderosa que os pais criam para os filhos com um exemplo de vida transformada. O segundo é o ambiente poderoso que pais cristãos devem criar para os filhos. Vocês sabem que na publicidade não adianta muito se você simplesmente bota um comercial na rádio e não está em lugar nenhum mais. Isso não tem muito resultado. O que tem resultado é quando você pega a publicidade e coloca no maior número de veículos possível, porque a mente das pessoas vão associar as imagens. Eu ouvi sobre isso em algum lugar, e essas imagens vão se combinando para fixar na mente das pessoas. Então, se o pai é um exemplo razoável, né, de transformação de vida para seus filhos, mas ele não pode ficar só com isso. Ele tem que se aliar também a um ambiente que combine com esse exemplo de transformação e que possa dar ao filho a oportunidade de se exercitar nesses exemplos. Então, pais realmente devem construir em casa um ambiente. Veja, isso não tem nada a ver com aquela teoria behaviorista, hein? Que diz, olha, me dê um ambiente 100% controlado e eu faço daquela pessoa o que você quiser. Isso a falha fundamental disso é que eles perdem de vista que a pessoa é corrupta e acha que todo o mal está do lado de fora, e não dentro da própria pessoa. Então não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquela responsabilidade cristã de colocar em torno dos filhos aquilo que é de acordo com a palavra de Deus e eliminar aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus. Então, aquilo que parece óbvio, mas que nas visitas pastorais a gente descobre que não é tão óbvio assim, é que, por exemplo, a leitura bíblica, a oração, deveria ser coisa diária na vida do crente, né? Quiçá 3 vezes no dia, mas eu sei que a nossa rotina de trabalho não é possível isso, né? Pelo menos junto em família, talvez particularmente sim, mas em família não. Mas tem famílias que começam o dia e encerram o dia e não sabem o que é parar para ler a Bíblia e orar juntos. Provérbios 22, versículo 6, para as crianças que estão lá atrás, Provérbios 22, 6, diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. Isso não é uma regra absoluta que você cumpriu aqui e vai estar tudo certinho, mas é o anúncio da promessa de Deus de que pais fiéis que realmente ensinarem o caminho do Senhor aos seus filhos, Deus cuidará dos seus filhos como seus próprios filhos. Pais fiéis que cuidaram dos seus filhos, que trabalharam para gerar Cristo no coração dos seus filhos, ainda experimentam decepções. Não sei se tem algum caso aqui de pais que lutaram com os filhos, mas os filhos hoje estão lá fora. Mas isso, para pais fiéis, sempre fica aquela confiança na promessa que Deus fez. Deus prometeu que Ele é pai do meu filho. Deus prometeu que Ele vai cuidar do meu filho. Ele pode estar onde Ele estiver fazendo as coisas mais terríveis. Deus prometeu que Ele é pai dos meus filhos. Pais fiéis não perdem de vista.
Pais fiéis passaram a vida inteira sendo um exemplo de piedade para seus filhos e construindo um ambiente onde essa piedade pudesse ser exercitada pelos seus filhos todos os dias. Isso inclui oração. Os filhos precisam aprender a orar com os pais e precisam aprender a temer a Deus com os pais. Precisam aprender que naquele momento eles não estão falando com qualquer pessoa, mas estão se dirigindo a Deus. Exige reverência. Precisam ler a Bíblia, e mesmo que sejam pequenas porções, mas para refletir, para fazer perguntas, para instruir, para ensinar, para corrigir, para analisar a própria vida, junto com a esposa, junto com filhos, e com qualquer outro que esteja dentro da sua casa. Por mais óbvio que isso pareça, infelizmente, em boa medida, não marca mais o testemunho de vida cristã nos lares. Esse fracasso explica o resultado disso na vida cristã em geral. Eu trabalhei no Censo IBGE 2010, em Recife tem uma cidade chamada Abreu e Lima, que ela atingiu quase 25% de evangélicos no Censo IBGE 2010. Qualquer cidade na época da Reforma Protestante, se tivesse 5% de crentes fiéis, era suficiente para revolucionar a cidade. 25%. Você entra em outra estatística, a da violência, você vai ver que essa cidade está lá no topo. Cadê o cristianismo? Está servindo de quê? Por quê? Porque são pessoas que se denominam cristãos, mas que a vida não tem nada que manifesta isso. Não está exercitando essa fé na sua vida, não está exercitando a piedade tão belamente apresentada nas questões práticas do dia a dia. O cristão tem que construir um ambiente onde cerquem os filhos para que eles possam se exercitar e se treinar e se educar nessa piedade. É a palavra de Deus que nos ensina isso. Não é só a questão de ouvir, é de se treinar, de se educar, de se exercitar na piedade. Ele tem que fazer, mesmo que as crianças menorzinhas, elas não conseguem entender muita coisa ainda, mas ela não começa aprendendo dessa maneira, ela começa aprendendo com a imagem que é criada diante dela. A imagem do exemplo dos pais e a imagem que esse ambiente controlado está cercando essa criança. Para concluir, os pais, pai e mãe, devem aplicar disciplina bíblica aos seus filhos. É inaceitável que crianças bem já cedo, os pais estejam perdendo o controle sobre os filhos. Criança com 10 anos, o pai dizendo, cadê as crianças, irmã? Mas insisti, mas ele não quis vir, não. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Isso só mostra que essa família foi um fracasso desde o começo. E agora ela simplesmente está colhendo esse fracasso, o fruto desse fracasso. De não ter disciplina, de não ter instruído, não ter criado o seu filho dentro desse ambiente poderosamente piedoso. Mas não se desanime, nem se desespere, porque Deus promete que a sua palavra é como martelo que esmiuça a penha. Se você restaurar o bom ambiente do seu lar, com a palavra de Deus, com oração, com um bom exemplo, com um ambiente piedoso, Deus promete que vai ganhar o coração do seu filho. Ele promete isso. Agora, pais infiéis, que não usam os recursos que o próprio Deus nos entregou para usar, esses não terão nenhuma confiança. Mas os pais piedosos ainda podem gemer durante um tempo, como o nosso Salvador teve que gemer em nosso favor. Mas ele fará isso com confiança. Enquanto chega uma notícia mal do filho, ele entra no quarto e diz, Senhor, mas eu ainda confio que tu vai operar no coração do meu filho. Eu confio que não foi em vão, que nós lutamos para ser fiel a ti, apesar das nossas fraquezas. Filhos, quero terminar com vocês e quero pedir a atenção particularmente dos filhos, dos jovens e das crianças nesse momento. Crianças, muitas vezes, papai e mamãe, eles
exigem coisas que vocês não gostam. Eu ouço isso dos meus filhos menores. Eu tenho 5 filhos. Tenho já um filho com 22 anos e estou concorrendo com o pastor Rubem. Tenho um filho de 6 meses. Então, eu tenho uma experiência dos mais velhos ao mais novo. Tenho frustrações dentro de casa também e tenho bênçãos. Crianças muitas vezes estão olhando para a atitude dos pais e estão questionando a atitude dos pais. Não é? De vez em quando, crianças não gostam daquilo que os pais fizeram. Meu pai quer que eu faça isso, meu pai quer que eu faça aquilo, meu pai não deixa eu fazer isso, meu pai não deixa eu fazer aquilo, meu pai não gosta quando eu me envolvo com aquelas pessoas, meu pai não gosta quando eu vou para aqueles lugares, meu pai insiste tanto para que eu esteja na igreja, e de vez em quando eu nem estou a fim de ir. Eu acho que as crianças de vez em quando percebem isso, né? Que os pais pedem coisas que eles não gostam, né? Será que a gente deve obedecer papai e mamãe somente quando tudo é do nosso gosto ou quando tudo está certinho? A gente tem falado até agora sobre ouvir o que a palavra de Deus diz, não é? Crianças, ouçam o que a palavra de Deus diz na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 e 19. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Quem são os senhores das crianças em casa? Os pais. Não somente se for bom e cordato. Não somente se os pais forem bonzinhos e não somente se aquilo que eles estão fazendo forem coisas que vocês podem concordar com eles, mas também ao perverso. É até forte, hein? Como obedecer a senhores que são perversos? Eu vou voltar para falar isso, mas a conclusão do versículo 19. Sabe por que você deve obedecer papai e mamãe? Se eles são crentes, mas às vezes eles não parecem ser tão bonzinhos naquilo que estão mandando vocês fazerem, e de vez em quando eles estão mandando vocês fazerem coisas que vocês até tinham uma opinião diferente deles, especialmente agora os jovens. Então isso é mais acentuado na juventude, porque os jovens já estão desfrutando de certa autonomia, tanto da sua mente como da vida mesmo. Então, de vez em quando, o pai tem uma opinião e eles têm outra opinião. E de vez em quando é uma tentação que ele tem que seguir, porque eu tenho que seguir a opinião do meu pai. Deus está colocando a ordem aqui, porque eles são senhores e vocês são servos. Servos devem submeter-se ao Senhor, assim como a igreja é serva e submete-se ao seu Senhor, que é Cristo. A igreja não está questionando Cristo, por que Cristo faz dessa maneira? Por que meu Senhor faz assim? Por que tem que ser assim, Senhor? Por que não pode ser diferente? Como igreja a gente não faz, seria absurdo, né? Imagine a nossa oração aqui, Senhor. Senhor, eu estou vindo aqui na tua presença porque, Senhor, sinceramente, eu não entendo por que tu fizesse aquilo, Senhor. Olha, era muito mais fácil que fosse assim, assim, assim. Olha, resolve aquilo ali e pronto, Senhor. Não é, isso é inconcebível, não é? A gente não faz isso. Por quê? Porque nós presumimos a sabedoria e o poder do nosso Deus. O nosso Deus, em sua sabedoria e poder, Ele estabelece os pais como a autoridade máxima no lar, de tal maneira que eles são tratados como deuses dentro da casa. As crianças, quando são pequenininhas, o pai e a mãe é como se fosse Deus. Ele está andando na rua, o pitiguari aqui, começando a andar, aí vem um pitbull desembestado ali, ele se agarra no pai e vem para o colo do pai, ele acha que está seguro, vai morrer os dois comidos pelo pitbull. Mas para ele é o lugar mais seguro do mundo, não é? Estou no colo do meu pai, é o meu Deus, o meu protetor, a minha garantia. Aí a criança vai crescendo e vai descobrindo que o pai não é tão Deus assim, hein? Ele vai descobrindo que algumas coisas que os pais fazem, ele também consegue fazer. Ele diz, olha, ou eles não são tão Deus assim, ou eu também sou Deus. E então começa aquela concorrência dentro de casa. O fato é que muitas vezes, crianças e jovens, muitas vezes os filhos podem estar com a razão. É verdade. Muitas vezes os filhos são mais espirituais do que os pais. É verdade. Muitas vezes os filhos sabem mais do que os pais. É verdade.
Mas o ponto aqui não é esse. Não é se você sabe mais, se você é mais espiritual. O ponto aqui é a relação. A relação que vocês estão para com os pais são uma relação de submissão e obediência. E deve se manter nessa relação de submissão e obediência, mesmo quando vocês têm opiniões contrárias aos pais de vocês. Por quê? Porque Deus, apesar da fraqueza dos pais, um pai que não está construindo esse ambiente poderoso, apesar disso, essa relação é uma imagem poderosa e importantíssima para a formação do caráter de qualquer criança. Eles têm que aprender que o mundo é estruturado de tal maneira que há uma relação de submissão sempre a alguém. Não tem como fugir disso. Então, esses princípios têm que funcionar bem cedo. Então, crianças, jovens, solteiros, quando vocês tiverem opiniões diferentes dos pais, que é perfeitamente possível, e de vez em quando podem até estar certas, lembrem-se sempre a posição de papai e mamãe no lar. Enquanto o filho estiver dentro de casa, e pode ser um marmanjo de 30 anos já, enquanto ele estiver dentro da casa dos pais, eles devem respeitar a opinião dos pais, porque eles respondem diante de Deus com a autoridade de pais. Não afrontem, porque afrontar essa autoridade de pai é afrontar o próprio Deus, e ninguém que afronta Deus subsiste. É por causa disso que desde o princípio Deus colocou uma das maiores punições na Bíblia sobre filhos rebeldes. E é também o mandamento que é acompanhado com promessa. De um lado Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Do outro lado ele diz: se um filho rebelde, incorrigível, eles devem ser levados, isso no Antigo Testamento, ele deve ser levado à autoridade dos juízes para ser apedrejado diante de todos. Imagine, será que é fácil para um pai isso? Imagine, a Bíblia nem registra que houve um caso, não registra nenhum caso, a lei estava lá, não registra um caso, onde o pai levou o seu filho. Por exemplo, Eli não fez isso com seus filhos, deveria ter feito. E porque Eli não fez, Deus fez e matou seus filhos. Veja, por que Deus é severo assim? Será que Deus é mau, é cruel? Deus não ama as criancinhas? Será que Deus não ama os filhos da aliança? Negativo. Deus ama os filhos da aliança. E porque Deus ama os filhos da aliança, a sua ameaça é séria. Deus não brinca com isso. E pais também não devem brincar com isso quando estão lidando com a disciplina dos filhos. Às vezes as pessoas estão realizando coisas que criam uma aparência de piedade, negando a eficácia dela. Eu tinha anotado esse texto, porque isso foi apresentado no contexto bem religioso, quando Paulo está tratando isso, como talvez o irmão está pensando. 3:5. Ok. Então, veja, ele cita uma relação de pecados que Timóteo tem que lidar dentro da igreja. E no versículo 5, tendo forma de piedade, eu verifiquei a palavra, porque de vez em quando do português, a tradução é a mesma, mas a palavra lá nem sempre é a mesma, mas é eusebeia, é a mesma palavra. Então, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Em Colossenses, Paulo também vai falar a mesma coisa para aqueles que estão fazendo divisão de comida, divisão disso e daquilo mais, achando que isso está dando mais religiosidade. Paulo diz: não tem nenhuma eficácia. A eficácia da verdadeira piedade está na obediência ao mandamento de Deus. É nisso que está a eficácia. Então, é possível sim, e de fato existe, irmãos, pessoas que aparentemente, no nosso julgamento, dificilmente eu poderia dizer não é um piedoso. Não é possível facilmente para você olhar e dizer não, isso aí é falsa piedade. Não é fácil, porque essa é uma característica do hipócrita, é não permitir que as pessoas notem facilmente quem elas são.
Bom, no momento que foi revelado isso, cai tudo. Não é mais um hipócrita, já foi revelado. Então, é possível, mas essas coisas não garantem a verdadeira piedade. Aquele texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 6 em diante, que começa mostrando que tem pessoas que experimentaram os dons futuros, o poder da vida futura, a boa palavra de Deus, as virtudes do Espírito Santo, fala tanta coisa que você diz, é crente. Quem pode negar que um caba desse é crente? Mas os versículos seguintes vai dizer, mas de vocês, irmãos amados, esperamos coisas melhores. Ou seja, o escritor não estava falando dos crentes, mas de pessoas que viviam a fé cristã como se fossem verdadeiros crentes. Provaram o dom futuro, o dom celestial, a boa palavra de Deus, os poderes do Espírito Santo. Mas ele diz que a água que desce rega a terra e brota plantas boas e plantas ruins. E essas plantas ruins estão aí no meio parecendo que são coisas boas, mas não são. De vocês esperamos coisas melhores. Então os verdadeiros cristãos, eles não ficarão apenas com a forma externa da adoração a Deus e da vida piedosa, mas elas farão isso não por um esforço próprio para manter uma carapuça, mas farão isso como resultado de um coração piedoso, que ama a Deus, que quer obedecer, que sofre para obedecer, que quer agradar a Deus. Um coração realmente que é piedoso vai se mostrar na sua piedade externa, de vez em quando ainda de forma muito falha externamente, mas ainda resultado de um coração piedoso. Então, sim, é possível, não em verdade, mas na forma da aparência. Porque, de fato, há um abismo, uma grande diferença entre o cristão mais fraquinho e o falso piedoso, que não é um verdadeiro crente. Há uma distância enorme. Acho que não é novidade para ninguém que de repente tem lá um vizinho ou um parente que olha para um crente quando algum deslize dele aparece e diz, quer dizer que eu não vou para o céu não, né? Aí eu sou pecador, não vou para o céu não. Aquele ali pode ir, aquele ali vai, né? Esse tipo de zombaria, eu acho que é comum, né? Qual é o pressuposto dele? De que o cristão não pode aparecer nada de falha. No momento que aparece, dá a ele o hálito para dizer, bom, então eu sou pecador, então eu também vou, porque se ele vai... Por quê? Mais uma vez, a avaliação está sendo feita apenas do ponto de vista externo e não estão olhando para a obra de Jesus Cristo. Então, isso é comum, o pecador faz isso mesmo, mas nós não temos que entrar realmente na onda do pecador, não. Porque ele faz isso porque ele está desprezando aquele que é Senhor. Mas nós não saímos daqui pensando sobre as nossas virtudes. Como eu tenho sido tão bonzinho. Como eu tenho sido tão obediente. Como eu tenho sido tão assíduo nos cultos. Como eu participo tanto na igreja. Não. A fonte da nossa salvação e da nossa piedade é Cristo. Cristo disse em João na oração, por causa deles eu santifico a mim mesmo. É para o nosso bem, é o nosso Salvador. Então, a Bíblia está repleta de exemplos e de momentos na história da igreja, onde as coisas corretas não estavam funcionando bem. E de vez em quando pode acontecer no nosso meio mesmo. Com toda a luta nossa para vivermos uma vida piedosa, e a gente cada vez percebe, rapaz, isso não devia ser assim, isso não devia estar acontecendo dessa maneira, isso devia ser diferente. A gente está notando isso e talvez até já estamos orando e lutando para corrigir aquilo, mas a gente não alcançou aquilo que nós desejávamos. Imagine, irmãos, tem estádio de futebol aqui? Quantas mil pessoas, sabe? 25 mil pessoas. Se botar 7 mil pessoas lá dentro, dá o quê? Dá um quarto. O que é que vão dizer do estádio? O estádio hoje está vazio, né? 7 mil pessoas. Era o número dos fiéis em Israel na época de Elias. Uma nação de milhões. Era o mesmo que dizer, dá para contar nos dedos. Certo? Numa nação de milhões, 7 mil pessoas que era vazio dentro do estádio de futebol, quanto mais dentro da nação de Israel. Mas veja, naquele momento em que a nação de Israel passava por um momento deplorável de corrupção exorbitante no governo de Raabe, da perversa Jezabel,
A nação não conseguiu preservar essa fidelidade a Deus, e isso nem era visível. O que era visível em Israel? A apostasia, a idolatria, o poste ídolo, a perversidade, a desobediência. Isso imperava. Se qualquer gentio chegasse em Israel, naquela nação, disse: menina, é melhor continuar adorando Baal, viu? Porque o negócio aqui está feio. Mas sabe quem era? Era o povo de Deus, era a igreja. Um momento deplorável onde as coisas bonitas do evangelho não estavam aparecendo. Mas quem era? Era o povo de Deus. Cuidado quando abrir a boca para falar do povo de Deus, porque há uma diferença enorme entre o mais fraco dos crentes e os mais virtuosos dos pecadores desse mundo, porque eles não têm a promessa da vida eterna que repousa sobre os filhos da aliança, apesar dos seus pecados e fraquezas. Isso não é nenhuma desculpa para que a gente continue, então, eu preguei recentemente sobre isso, a falsa segurança no fato de dizer que pertence a uma igreja, que frequenta a igreja, a falsa segurança daqueles que foram batizados, a falsa segurança daqueles que fizeram profissão de fé, porque nem na profissão de fé, nem no batismo, nem aqui dentro da igreja garante salvação. Só Cristo Jesus é o fundamento da nossa fé. Para esses, a palavra de Deus é tão poderosa que diz que até os mais fracos dos pecadores são arrancados como um tição tirado do fogo, a ponto de ser consumido. E a brasa, o que acontece com ela no fogo? Ela vai se desfazendo, daqui a pouco não existe mais. Vai lá e tira, mas é meu, eu não vou perder. Então, esses piedosos, fiéis a Deus, ainda que nem sempre eles estejam conseguindo viver nesse mundo essa piedade de maneira tão brilhante, isso não nega que eles são crentes e não nega a piedade deles em Cristo Jesus, mas ele precisa se exercitar cada vez mais nessa piedade, lançando mão dos recursos que o nosso Senhor nos dá em sua palavra, conforme a gente pôde ver algumas coisas aqui. A gente sabe que desenvolver a piedade num lar cristão já não é fácil, né? O Senhor falou aqui para esposas, maridos, pais, filhos. Eu gostaria que o Senhor pudesse falar também alguma coisa para os lares mistos. Muitas vezes é a esposa que é cristã, outras vezes é o marido, e se torna assim um desafio realmente, né, desenvolver essa educação na justiça, esse treinamento dentro do lar. Então, só uma observação nesse caso. Eu de fato, eu não vou dar uma resposta para responder realmente, porque isso exigiria bem mais, mas eu quero mencionar textos bíblicos que vão nessa direção. Primeiro, falando sobre marido e mulher. Eu preguei recentemente o capítulo 7, foram 4 pregações do capítulo 7 de 1 Coríntios, que é um capítulo que fala sobre casamento, sobre solteirice, sobre separação, sobre viuvez, fala bastante sobre isso. A recomendação bíblica para casais mistos sempre é: lutem e sofram o necessário para preservar o seu casamento. Isso é a recomendação mais fundamental. Na prática, a gente sabe, sempre acontece não. E devemos ter paciência com essa situação e pastorear os casais que estão enfrentando separação em razão de casamentos mistos. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 7, quando fala sobre isso, ele é muito claro em dizer: olha, se o marido ou a esposa descrente consente em casar, case. Ele tem um pressuposto para isso de santificação, que ele começa falando no início da carta. Isso vem desde o Antigo Testamento, não dá para explicar isso. Mas ele tem um pressuposto para dizer: é possível que, mesmo sendo descrente, o lar seja preservado e santificado no cônjuge crente. Aí ele diz: bom, mas se o marido ou a esposa descrente não consente, então ele diz: é possível. Mas ele diz: mas olhe para você mesmo, você é capaz de viver sozinho ou sozinha? Se não é capaz de viver sozinho, reconcilie-se com seu marido, com sua esposa. Isso é a recomendação bíblica de Coríntios 7. Agora, vamos lá, que um homem, particularmente a mulher, citando o texto aqui de 1 Pedro 3, de uma mulher que tem um marido que não é crente. E qual é a recomendação bíblica, então?
tem uma promessa, irmão. Tanto lá em Coríntios 7, você vai ler sobre isso, Paulo dizendo, quem sabe se ela não ganhará o marido? E aqui em 1 Pedro 3 diz a mesma coisa, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Isso é exatamente o reflexo de uma vida piedosa no lar. Uma mulher que está gemendo, eu não quero dizer que isso está sendo fácil, porque quando a gente vai tratar assuntos assim, pastor, mas é muito difícil, é porque o senhor não está passando por isso. Então, ninguém está dizendo que é fácil, e nem a Bíblia está dizendo que é fácil. Mas o Senhor está prometendo, tem que agarrar essa promessa. Nós somos crentes. Se a gente não crê nas promessas, então vai lá, boa sorte lá fora. Nós somos crentes porque nós cremos na promessa. Deus não faz uma promessa sem estar comprometido com ela, irmãos. O nosso Deus está prometendo, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, e por meio do vosso honesto proceder, vocês vão ganhar o marido de vocês. Pode demorar 5 anos, 10 anos. Pode ser que isso não chegue a acontecer, mas isso não elimina a promessa que Deus está fazendo. Então, de um lado, as mulheres devem gemer, sofrer no seu joelho dobrado na beira da cama, buscando ao Senhor, mas esperando e continuando, manifestando a graça de Cristo por meio de uma vida honesta, de um proceder virtuoso, com base nas promessas salvadoras de Cristo Jesus. Então, não pode de jeito nenhum cogitar a possibilidade de o fim do casamento, porque isso não existe biblicamente. Isso não responde. Do outro lado, eu não quero dizer que então pessoas que não conseguiram lidar com isso da maneira mais apropriada biblicamente, então estão excluídas da igreja. Nada disso, porque tais pessoas são perdoadas por Cristo, porque Cristo mesmo prometeu. Cristo não disse para a mulher samaritana, depois de ter dito, tu já tivesse 7 maridos e o que tem não é teu não. Então vai lá, larga teu marido, larga tudo lá para Jesus. Nem disse isso. Jesus não foi adiante. Existe uma mensagem ali, mas Jesus nem foi adiante nesse diálogo quando ela não gostou. A mulher se ofendeu. Senhor, olha, os profetas dizem, ela jogou a conversa para o lado, já foi para outro assunto. E Jesus, amorosamente, não disse poder. Acho que se fosse eu como pastor na minha fraqueza, dizer, não, peraí, irmã, não fuja do assunto, não. A gente não está tratando desse assunto. Mas Jesus não, Jesus foi paciente com a fraqueza dela e com o pecado dela. Jesus, tá bom. Como quem disse, tá bom, a gente pode tratar isso em outro momento, né? Vamos continuar a conversa no ritmo que você está dirigindo. Então, Jesus realmente, sabiamente, está lidando com aquela mulher pacientemente. Então, nós, como pastores, temos que aprender com Cristo para, na hora de pastorear situações como essa, ser pacientes. A situação não é a melhor, não é a solução bíblica, mas ainda tem uma solução bíblica para o fracasso, o perdão. Deus perdoa. Então, essas pessoas que já passaram por isso, não tiveram como evitar, elas devem aprender de novo sobre o que Deus tem a dizer sobre o casamento. Então, mulheres em lares mistos. Rapidamente, para completar a resposta, sobre os filhos agora, que de vez em quando tem filhos que não acompanham a fé dos pais, né? Isso é delicado e eu reconheço que tem opiniões diferentes, certo? Eu vou dizer como eu tenho dito aos meus filhos, e vocês recebem do jeito que vocês quiserem. Eu não estou aqui dizendo que vocês têm que fazer isso, tá certo? Minha filha de 6 anos já está ouvindo isso. No dia que ela decidir que não quer servir mais a Cristo conosco, saia da minha casa. Porque dentro da minha casa não tem espaço para servir a Deus, contaminando aqueles outros que querem servir. Do maior ao menor, eles sempre ouviram isso. Dentro da nossa casa, filhos têm de se submeter às ordens dos pais, inclusive nisso. Jovens que estão aqui, no dia que endoidarem o cocão e dizerem que não querem vir mais para a igreja, seja homem não somente para dizer para os seus pais, pai, eu não quero ir mais para a igreja não, seja homem para dizer, pai, eu estou indo para o meu quartinho, para não transformar o lar que os seus pais lutaram com sangue para construir, para proteger e agora comprometer. Eu digo para os meus filhos mais velhos, o seu mau comportamento é um péssimo exemplo para sua irmã de 6 anos. Não faça isso. Se você quer viver essa vida, então viva fora de casa. A base para isso pode parecer muito grosseiro,
Mas a base para isso é aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando àqueles que almejam episcopado na igreja. A recomendação que Paulo está dando para aqueles que querem ser presbíteros na igreja não é diferente para qualquer homem da igreja. Quer dizer, então, que isso é pecado somente se for presbítero, se for outro não é pecado. Não. O que Paulo chama a atenção é que aquilo que no meio dos membros seria tratado com acompanhamento e pastoreamento não é aceitável na vida de um homem que queira ser exemplo para a igreja. Como é que ele pode ser exemplo? Se ele não tem a sua própria casa estruturada em um bom exemplo. Então, a recomendação de Paulo, e ele repete isso em Tito também, é que, versículo 4, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Em Tito, no capítulo 1, versículo 6, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então, filhos que não se sujeitam à autoridade dos pais, dizendo, você pode ir para esse caminho, pai, eu vou para outro. Então, para um oficial da igreja, ele não pode ser um espelho da Escritura para o restante da congregação. Agora, se um filho é rebelde, mas ele está lá fora, ele não está na casa dos pais, isso fere a autoridade dos pais? Não, porque Paulo, o tempo todo ele está falando sobre o seu lar, sua casa, é o seu território, é onde ele manda. Ele não manda na casa do vizinho, nem manda na casa dos outros. Ele manda na sua casa. Agora, a sua casa, de fato, precisa ser um exemplo para a congregação. Pode ter fraqueza na vida dos membros que os pastores trabalharão, aconselharão, darão caminhos, advertirão, mostrarão que está errado, mostrarão qual é o certo, e com paciência eles vão acompanhando. Isso não quer dizer que, então, se um membro da igreja está assim, então ele tem que sair da igreja. Não, em nome de Jesus. Jesus é o médico dos médicos. Ele cura todas as enfermidades e reconstrói todos os lares destruídos. Mas para um oficial a situação é diferente. Então, para mim, a recomendação é essa. Agora, sempre funciona assim? Não. E quando não funciona assim, a gente despreza? Não. A gente acompanha e pastoreia. Mas, na minha opinião, não é compatível que cristãos permitam que filhos cresçam dentro do seu lar sem seguir a fé dos seus pais. Os pais não podem impor para sempre a fé sobre os filhos, que os filhos crescem e tomam suas decisões. Mas eu digo para o meu filho, não venha mostrar que é homem para mim, me peitar e dizer que não vai para a igreja. Seja homem para chegar e dizer, papai, obrigado por tudo, mas a partir de hoje eu quero viver a minha vida, então eu vou lá para o meu quartinho. Mas enquanto estiver dentro da minha casa, quando eu sentar na mesa, o filho de 22 anos, que graças a Deus é membro da igreja. Mas se ele pode estar com a opinião que ele tiver lá, bate na porta, mesa, a pequenininha já sabe a frase. Chega lá no quarto gritando, mesa, e ele tem que vir. Porque ele não está vivendo a vida dele ainda. Ele está vivendo a vida dos pais. Como Josué ensinou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os resultados disso não está no alcance da nossa mão, não. Não está. A gente pode dizer isso e acontecer diferente lá na frente, mas dentro da nossa responsabilidade, nós temos que cumprir a palavra de Deus, dizer, na minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém?